Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E me impressiona que quando nós estamos passando por esses momentos no ministério, na vida, a gente nunca sabe que a gente está envolvido numa obra maior do que a gente. Eu gostaria que os irmãos sempre se lembrassem disso. Às vezes nossos filhos estão nas escolas, agora minha esposa e eu, nós já temos até bisnetos, e eles estão passando pelas escolas e eles nem têm ideia de que eles estão envolvidos numa obra maior do que a vida deles. Quando eles me pediram para orar ontem sobre a palavra da vida, que Abner e eu tivemos o privilégio de começar aqui no Nordeste há 50 anos, estava falando para Abner, a gente não tinha a mínima ideia que a gente estava envolvido numa obra dessas. E depois de 50 anos, mais de 100 mil jovens passaram por Palavra da Vida. Quando nós começamos o primeiro acampamento Palavra da Vida no Nordeste, em janeiro de 73, em Garanhuns, no 15 de novembro, nós tivemos talvez 6 meses, Abner para organizar o grupo e eu para fazer propaganda e outras coisas mais. E nós não tínhamos a mínima ideia que aquela semana nós íamos ter cerca de 350 jovens de todo o Nordeste. Em julho de 1973, nós tivemos mais 2 semanas no 15 de novembro, foram mais 600 jovens. Nós nem tínhamos a mínima ideia das centenas de jovens que o Senhor Jesus salvou só naquelas 3 primeiros acampamentos, das dezenas de chamados para o ministério, das centenas de consagração de jovens, das dezenas de namoro e casamento. Eu queria dizer para as crianças, vocês estavam aqui, eu estava pensando, eu queria que as crianças todas olhassem para mim agora. Todas as crianças olhassem para mim. Vocês não imaginam o ministério que vocês têm, o serviço que vocês têm, mesmo sem saber ler. Mas eu vou fazer um desafio para vocês. Desafio que eu fazia para as minhas netas e meus netos quando iam para a escola. Primeira neta, quando foi para a escola, tinha 4 anos, 3 anos, até 4 anos, 4 anos. Ela foi para uma escola batista. E foi o primeiro dia que foi. Quando ela voltou, aí eu disse, Analice, como é que foi? O dia na escola foi bom. Disse, foi muito bom, vovô. E eu perguntei assim para ela, você conhece o nome de algumas das crianças da sua classe? Ela já sabia de qual, alguns nomes. Eu disse, Analice, quando você voltar para a escola amanhã... Não, aí eu perguntei para ela, a professora orou antes de começar a escola, a aula. Ela disse, não, vovô. Se eu queria que você, quando chegasse amanhã, você perguntasse para a professora por que ela não começou com oração. A escola evangélica. Mas olha, menina, é a beleza. Porque se a pessoa perguntar, por que você está fazendo essa pergunta? Meu avô me falou para eu perguntar. A autoridade é do avô. Quando eu faço perguntas, as pessoas, por que essa pergunta? Porque Jesus mandou fazer essa pergunta. Ela voltou no outro dia, eu fiquei só esperando. Quando ela voltou, disse, a escola no segundo dia, eu disse, e aí, Analice, você perguntou para o professor? Eu disse, perguntei. O que ela falou? Eu disse, não, porque a gente ora na hora da comida. Aí quando vai todo mundo comer, nós oramos. Eu estou muito bem. Aí eu fiz a segunda pergunta para a Analice no segundo dia de aula, quando ela voltou. Disse, Analice, todas as crianças que estão lá já conhecem Jesus? Aí sabe o que ela falou para mim? Veja bem, eu acho que sim, vovô, isso é a escola batista. Vamos perguntar se todo mundo, porque vai para o Agnes, conhece Jesus. Disse, Analice, vou fazer uma
um desafio para você. Possa, eles podem. Eu queria que amanhã, quando você voltasse, não durante a aula, mas quando vocês têm um recreio, vão comer junto ou brincar, eu queria que você tomasse a iniciativa de conversar com cada uma das seus coleguinhas. 4 anos já sabia o nome de alguns lá. Cabeça para memorizar uma beleza. E você perguntar o que, vovô? Você vai fazer uma das 3 perguntas para elas. Primeiro, você pergunta, me diz uma coisa, você já conhece Jesus? Muito simples. Você não consegue fazer essa pergunta para alguém? Você já conhece Jesus? Essa é uma pergunta que você pode fazer. A segunda pergunta é o seguinte: você vai para alguma igreja? Qual é a igreja que você vai? E a terceira pergunta, você pode escolher uma dessas 3. Você tem Bíblia? Da boca dos pequeninos, o Senhor Jesus disse que Ele suscitou o quê? Poder e louvor. Uma profecia no Salmo que se cumpre quando o Senhor Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, quando as crianças louvavam o Senhor. Ficou registrado na Escritura Sagrada, irmãos, o testemunho das crianças. Um momento singular da história da redenção. Ela voltou, no outro dia ela foi, quando ela voltou, a primeira coisa que ela estava morando na nossa casa naquela época, aí eu cheguei e disse assim para ela: como é que foi, Annalise? São todos seus coleguinhas são crentes, conhecem Jesus, vão para a igreja, tem Bíblia? Aí ela disse: não, vovô. Descobri alguns que nem tem Bíblia, nem conhecem Jesus, nem vão para a igreja. E entre eles tem umas 3 crianças hindus. Aí veio a minha próxima pergunta: e agora o que é que a gente vai fazer? Aí tem que falar de Jesus para eles, né, vovô? Aí eu disse: mas nós vamos fazer uma coisa antes. Me dê o nome dos seus coleguinhas. E ela me deu o nome dos coleguinhas. Agora você e eu vamos orar por eles, por elas. E vamos pedir a Deus que Deus lhe dê uma oportunidade de conversar um pouquinho mais com eles e falar para eles o que você conhece de Jesus. Quem é Jesus? Ela sabia quem é Jesus. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi enviado por Deus, Ele morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, garantindo a minha salvação. Agora eu sou filho de Deus. Digo isso aí, fale para eles. E se eles não tiverem Bíblia, você avisa que nós vamos dar uma Bíblia para eles de presente. E se eles não vão para a igreja, você convida. Agora nós vamos orar para que Deus abra uma porta. E começamos a orar. Senhor, ajuda essas crianças, ajuda a Annalise, dá oportunidade para ela. E as oportunidades, irmão, não faltam. Não faltam. A gente é que não vê. A gente vê um cego de nascença e vê um cego de nascença. Jesus vê um cego de nascença e vê o que? Um perdido que precisa ser curado e salvo. A gente vê um mendigo e é um mendigo. Jesus vê um mendigo e fala com ele. Nós começamos a orar e essas oportunidades começaram a surgir. Não vou contar o resto da história, porque eu quero que as crianças comecem a falar de Jesus. Eu disse: mas vovô, eu sou, você pode dizer, mas pastor, eu tenho homeschooling. Você mora em algum lugar? Moro. Você tem coleguinhas que você brinca com eles? Tem os vizinhos. Futebol. Então começa a conversar com eles. Aí começou a primeira oportunidade, sabe qual foi? Uma das coleguinhas, foi aniversário, convidou todos os coleguinhas da classe. Eu disse: pronto, Annalise, Deus te deu a oportunidade que a gente estava procurando. O que a gente vai dar de presente para essa família hindu?
Ah, ela tem um bocado de ideias para dar de presente para as crianças. Você vai dar um presente para as crianças, nós vamos comprar uma Bíblia, você dá para a família toda. Eu lembro que uma das minhas netas uma vez levou e deu uma Bíblia de presente. E deu. E a criancinha levou para casa contente. No outro dia ela trouxe a Bíblia de volta, ela estava tão triste. Disse: vovô, a mãe dela disse que não queria uma Bíblia na casa dela. Ela estava tão triste. Não é porque rejeitou o presente dela, é porque rejeitou a Bíblia. Irmãos, eu não comecei a pregar ainda, mas eu queria que desde cedo vocês contassem para os seus filhos as grandes maravilhas de Deus, para que eles não somente contem para as próximas gerações de filhos, mas da própria geração deles. Estou com 72 anos, já tenho mais de 50 anos de pregação e mais de 40 anos de seminários. Deus me deu muitas alegrias e tem me dado muitas alegrias na minha vida. Estou casado com a minha esposa por 48 anos, bem casado e feliz. Ela é holandesa, eu sou brasileiro, significa que funciona. Porque no final das contas, irmãos, o problema não é de onde a gente vem, o problema é para onde a gente vai. Eu casei com a pessoa que vai para o mesmo lugar que eu estou indo. Então, se é holandês, não, irmãos, esse negócio de pessoal que me diz é problema de cultura, é problema de etnia, isso é besteira, irmãos. Quer dizer, não é besteira. Mas quero dizer o seguinte, irmãos: quando nós estamos em Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo. E quando nós nos submetemos junto às Escrituras Sagradas, nós temos um princípio. E quando nós sabemos que estamos indo juntos para a glória, somos peregrinos. Temos a mesma cidadania, que não é nem holandesa, nem brasileira, é a cidadania dos céus. E quando Josué disse, já no final do seu ministério, desafiar todo o povo de Deus: mas quanto a mim e a minha casa, não sei o que nós vamos fazer não, mas quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que significa compromisso com a palavra de Deus e compromisso com a missão de Deus ou com o trabalho de Deus. Então eu gostaria de desafiar vocês. O Dr. J.I. Packer, quando ele tinha 80 anos, ele morreu com acho que 94. Eu ouvi uma das palestras dele quando ele estava com 80 anos, e ele disse assim: olha, durante muito tempo da minha vida, eles disseram que era o último dos puritanos. Eu fiquei muito honrado com isso. Já pensou? O último dos puritanos? E era mesmo, era a maior escola dentro da área de puritanos do mundo. Um dos grandes teólogos, ele disse: mas eu estou chegando agora na minha fase dos meus 80 e eu tenho a outra cruzada. Eu tenho descoberto que a maior necessidade da igreja é santificação. O problema da igreja não é tanto falta de conhecimento, nem falta de literatura, mas é falta de santidade. Se eu estou numa campanha por santificação dos crentes, eu estou numa campanha que já tem muitos anos na minha vida, e oro a Deus que todas as vezes que eu estava ensinando, seja lá qual fosse a disciplina, o Senhor pudesse me usar para transmitir algumas coisas que para mim são fundamentais. O primeiro é o amor profundo pelo Senhor Jesus, um desejo intenso de intimidade com Ele através da sua palavra e dos meios de graça. Meditação. E quando eu falo em meditação, estou falando sobre leitura da palavra de Deus em câmara lenta, todos os dias,
sistematicamente, intencionalmente, versículo por versículo, livro por livro, você faça isso pelo resto das suas vidas. Lendo as Escrituras Sagradas, vendo o que está lendo, sentindo o que está lendo, saboreando o que está lendo, orando de acordo com aquilo que está lendo, pensando, vendo, sentindo, experimentando acima de tudo a iluminação do Espírito que é real. Sem essa intimidade com o Senhor, tudo não passa de ativismo. Até a iniciativa para falar de Jesus para os outros pode ser esse mesmo ativismo. Irmãos, uma das alegrias da minha vida, eu estou conversando com vocês, estou só colocando meu coração aqui sobre vida e ministério. Eu podia falar muito bem da minha esposa, 48 anos, temos 8 netas, 3 netos, 1 bisneto. A neta mais velha que eu falei quando 4 anos fazia isso, está desviada. Orem por ela. Estamos orando. Todas as oportunidades que nós trazemos à nossa casa com o namorado dela e para comer com a gente, e orarmos e estudarmos as Escrituras Sagradas. Todos os demais estão na igreja, graças a Deus. Mas eu poderia, irmãos, chegar aqui e falar da minha esposa. Quem ela é, o nome dela, de onde é que ela vem, quem são os pais dela, o que é que os pais dela faziam, os cursos que ela fez, os trabalhos que ela desenvolveu. Mas, irmãos, é diferente. Uma fala dessa, até Ronaldo Vasconcelos podia fazer uma apresentação dessa aqui. Não? Qualquer pessoa pega, lê o currículo, pronto. Mas, irmão, se eu fosse falar da minha esposa, eu teria muito mais autoridade, porque eu iria falar baseado na minha intimidade com ela. Aí entraria uma dimensão, irmãos, que nenhum de vocês poderia ter. Dimensão da vida juntos, dos momentos que nós vamos tomar decisões juntos, dos momentos da sabedoria dela, nos momentos que nós discordamos e diante do Senhor trouxemos as nossas diferenças e dissemos o que é que o Senhor quer que a gente faça, as decisões da vida que devemos tomar, de mudanças e outras, e que nós quedamos dentro do Senhor e oramos juntos, e oramos e olhamos e observamos o que é que Deus queria que a gente fizesse. É diferente, não é, irmãos? Você pode falar de Jesus, irmãos, teologicamente. Você pode falar de Jesus porque você leu sobre Jesus. Mas as pessoas sabem quando você tem intimidade com Jesus. E muitas vezes dizia para os meus estudantes: eu não falo sobre Jesus, no sentido de falar sobre Ele, porque eu tenho intimidade com o Senhor Jesus todos os dias. Quando eu vou falar para o Senhor Jesus, é como se eu chegasse para Ronaldo e disse: Ronaldo, deixa eu me apresentar aqui, meu Salvador, esse aqui é Jesus. Mas olha, Jesus está lá não sei aonde. Eu estou falando sobre Jesus. Por isso, meus queridos, que o que eu tenho que falar para vocês hoje de manhã, e nós vamos ir para as Escrituras Sagradas, requer em primeiro lugar intimidade com Jesus. O pessoal não entende, mas existe mais do que uma correlação, existe quase que uma relação causal entre santificação e evangelização. A ação de falar sobre o Senhor Jesus. A Bíblia mostra que existe uma correlação, não uma correlação, uma relação causal entre intimidade com Jesus, santificação e evangelização.
Eu vou citar só 2 versículos e vou para o versículo que nós vamos conversar hoje, que eu vou pregar com vocês hoje, nesta manhã. O Ronaldo disse que eu tinha o tempo que eu precisasse, e se houver um avivamento aqui, nós podemos continuar. Mas não se preocupem, eu tenho que voltar para João Pessoa hoje. Eu vou citar uma situação no Velho Testamento e uma situação no Novo Testamento e mostrar para vocês que sem santificação nós não veremos a Deus. O Senhor Jesus deixou isso bem claro: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O Senhor Jesus disse: quem ama a minha palavra, quem me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Veja bem, isso aqui é antes de falar qualquer coisa. Não é quem guarda a minha palavra me ama, mas quem me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e nos manifestaremos a Ele. Vou citar 2 versículos. Então, bom, a primeira coisa que eu quero aqui, eu não quero falar para vocês de como falar de Jesus. Vou falar sobre isso, sim. Mas eu quero mostrar para vocês que todas as vezes que a palavra do Senhor fala sobre a iniciativa do povo de Deus de falar de Jesus para os outros, tem uma motivação muito mais profunda, intimidade com Ele. Um dos principais, eu vou só dizer isso para os irmãos, porque essa é outra palestra que eu tenho. As pessoas têm muitas razões por não tomar a iniciativa de conversar com outras pessoas sobre Jesus, sobre os vizinhos, no restaurante, seja lá onde você estiver. Algumas pessoas dizem que não sabem falar, tem que saber, alguém tem que ensinar um método. Mas muitas vezes, irmão, não é ignorância metodológica, é ignorância teológica, bíblica. Ele não sabe o que eles vão falar sobre Jesus, e se alguém fizer uma pergunta, eles não sabem como responder biblicamente. Algumas pessoas não fazem por medo, eu posso entender, mas a palavra de Deus diz que o amor do Espírito em nós joga fora o medo. É impressionante, parece que nós não temos medo para nada, para pedir aumento, para falar de namoro, para conversar sobre futebol, não temos medo de nada. Mas no momento que nós pensamos de falar de Jesus para alguém, o medo bate. Mas esse não é o problema pior, irmãos. Esse não é um problema maior. Há um outro problema, que é um problema, mas também não é um problema maior. Sabe o que é, irmãos? Vida intencional, falta de intencionalidade. Se vocês forem estudar a Escritura Sagrada dos profetas, do Senhor Jesus, dos apóstolos, eles foram pessoas que viveram intencionalmente. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, os profetas, nunca se aproximaria de alguém sem a intenção de uma certa forma ou de outra, de saber como era o relacionamento dessa pessoa com Deus. Intencionalidade. Eu tenho interesse de conhecer das pessoas, os meus vizinhos, eu converso com eles, quero saber de onde é que eles vêm, por que é que eles estão ali quando eles se mudam. Mas sabe por quê, irmãos? Eu quero conhecê-los, porque eu quero também saber, eu tenho interesse em conhecer sobre a vida deles, porque eu quero saber se eles conhecem o meu Senhor. Eu podia passar o dia todo aqui contando histórias de vizinhos. Vizinhos que tomam a iniciativa e eles depois tomam a iniciativa e vêm conversar conosco. Intencionalidade. Mas essa falta de intencionalidade não é o maior empecilho. O maior empecilho, irmão, que nós temos, e vou repetir, e vou dizer 2 versículos da Bíblia, e nós vamos para o exemplo do Senhor Jesus.
é falta de intimidade com Jesus, falta de intimidade com Deus, e na grande maioria por causa dos nossos pecados, ou seja, falta de santificação. Eu vou mostrar um exemplo no Velho Testamento e um exemplo no Novo Testamento, só para vocês verem. Dois líderes grandes, um Davi e um outro que não teve problema de Davi, mas que o apóstolo Paulo fala para ele como pastor. E a Bíblia diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Abram as suas Bíblias, eu gostaria que vocês abrirem suas Bíblias. O primeiro exemplo é em Salmo 51. Eu vou ler porque eu quero que vocês sejam convencidos pela palavra de Deus. E que a partir de hoje vocês saírem daqui e comecem a fazer um compromisso com Deus. Todas as manhãs, quando vocês for se acordarem, faça essa oração: Senhor, me dê a oportunidade de hoje de conhecer alguém, de falar de Jesus para essa pessoa. E se for uma pessoa crente, que eu possa encorajá-la ou ser encorajado. Irmãos, eu tenho mais de 50 anos de ministério. Na minha vida nunca tive uma semana que eu não encontrei alguém que pudesse falar de Jesus para ela. Impressionante. Ontem à noite nós estávamos celebrando os 76 anos de aniversário do reverendo Abner. E o Abner me chamou e a Falclino, porque nós já somos amigos de muitos anos, fomos colegas de seminário no mesmo tempo, começamos no mesmo tempo, terminamos no mesmo tempo, fomos ordenados no mesmo mês, janeiro de 1975. E aí ele chamou chamou o Augusto e a Minca, porque Minca, a Falclina, Minca e a Adriana, as três filhas mais velhas do pastor Francisco, foram parte da equipe de Maraial, em 1974. E nós fomos jantar. Como é o nome desse restaurante aqui em Boa Viagem? Bagaço. O nome é feio, mas a comida é gostosa. Vamos lá, o Abner disse: vou levar vocês para o restaurante aqui, que negócio de comida é de peixe aqui. Chegamos lá, irmãos, antes de chegar lá eu já estava orando: Senhor, me dê a oportunidade lá de certa forma falar para alguns daqueles garçons sobre o Senhor Jesus. Nós nos sentamos, estamos na mesa lá, Abner, Rosália, Augustus, Minca, Falclino e eu. Ali, sem limite. Então, irmãos, estávamos conversando, ministério, lembrando essas coisas, e dois garçons nos servindo. Aí de repente, quando a gente já estava terminando, um garçom chega e disse: olha, vocês não precisam pagar a conta, que alguém já pagou para vocês. Eu disse: se eu soubesse que tinha alguém para pagar, eu tinha comprado umas coisas. Não falei isso não. Aí ele chegou e a gente olhou ao redor para ver se tem alguém conhecido, mas alguém já tinha pago a nossa conta. Aí ele ficou: foi fulano. Aí tem alguém conhecido lá do Augusto, eu acho que foi aquele cara ali. Aí o garçom dizia: não, ele não disse para falar quem era, mas não foi aquilo que o senhor está mostrando não. Aí um outro médico, cardiologista, chegou lá também, depois veio falar com a gente. Aí a pessoa: foi aquele ali também, não foi não. Só que o garçom chegou e disse: olha, eu quero dizer para vocês que eu fiquei tão emocionado com o que ele falou para mim, que eu agora tenho interesse em conversar, saber quem vocês são. Porque ele chegou, quando eu cheguei lá, e disse: olha, tá naquela mesa ali, aquilo ali tem 3 homens de Deus e 3 mulheres de Deus. Aquelas pessoas têm sido uma bênção na minha vida. Eu quero pagar aquela conta. O garçom chegou para mim e disse: eu fiquei tão emocionado, porque eu nunca vi ninguém falar uma coisa dessas. Pronto, quer que Deus me dê a oportunidade para falar para o garçom. Aí eu disse para ele: como é o seu nome? Eu já tinha anotado o nome dele. Falou, eu disse: olha, posso fazer uma pergunta para você? Ele disse: pode. Você tem Bíblia? Eu disse: tenho não, senhor. O outro garçom que estava servindo também foi chegando e disse: você tem Bíblia? Tenho não, senhor. Depois nós vamos lhe dar uma Bíblia.
O senhor vai dar uma Bíblia para mim? Vou, porque esse livro é o responsável por aquilo que essa pessoa falou para o senhor sobre a gente. Isso aqui é obra de Deus na vida da gente. Esse livro transformou a nossa vida, porque esse livro é sobre Jesus. E falei para ele sobre o Senhor Jesus. Eu gostaria de dar nós vamos dar um livro desse de presente, e vou lhe dizer como é que o senhor vai ler esse livro. O Abner disse: eu vou dar essa Bíblia para vocês. Mas oportunidades, irmãos. Depois ele perguntou de onde Abner era, Abner não, Augusto era pastor. E depois queria até ter uma fotografia com a gente. Mas, irmãos, as oportunidades são todos os dias. Depois eu soube, porque o garçom me falou quem foi que tinha pago. Aí nós tivemos a oportunidade de ver 3 famílias de crentes da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana que estava lá. Mas depois a gente soube quem foi. E é impressionante, foi uma coincidência muito grande, porque os que estavam lá conheciam o Ábida, conheciam o Augusto e me conhecia. Mas o meu caso, irmãos, percebe como Deus começa a usar as circunstâncias. Porque se você perguntasse como é que isso aconteceu, aconteceu porque o Ábida me convidou para ir jantar com ele lá, e Augusto lá no Bagaço. Essa foi a causa de tudo, não, irmãos? Isso foi uma das causas, e esse foi o meio que Deus já tinha usado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos estar ali ontem à noite. Mas eu falei e caí fora aqui do texto. Lá, veja lá, Salmo 51, rapidamente. Salmo 51. Os irmãos sabem, isso aqui é a confissão de Davi. Tem uns 6 salmos, tem vários salmos de Davi, mas tem 6 ou 7 salmos de Davi, são salmos de confissão. Vocês deviam depois dar uma olhada naqueles salmos de confissão de pecado de Davi. E esse aqui foi por causa do adultério com Batseba. E quando Davi começa a descrever esse salmo, que é uma oração a Deus, ele começa a descrever como é que ele estava se sentindo, quebrado, pecador, multidão de pecados, transgressor, iníquo. Começa a mostrar como ele se sentia quebrado, como se os ossos tivessem quebrado, de maneira miserável, triste, sem júbilo, sentindo-se como alguém que estava imundo. Purifica-me. Sem júbilo e sem alegria, que são fruto do Espírito. Com o coração impuro, pedindo a Deus que criasse, o verbo é o mesmo lá de Gênesis 1:1. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Com o espírito abalado, ele criou o espírito inabalável. Sentindo indigno da presença de Deus, ele não me repulse da tua presença. E eu estou pensando em Adão e Eva. Sem a alegria do Espírito Santo, restitui-me a alegria da tua salvação. Aí quando ele fala essa confissão toda, irmão, você sabe o que é que ele diz? Se o Senhor responder e ter compaixão de mim, me levantar novamente, restituir a alegria da minha salvação, me sustentar com o Espírito que tem a vontade de fazer a vontade dele, que é o Espírito do Senhor. Aí veja o versículo 13. Então, meu, Davi teve um período, irmão, que não tinha motivação nenhuma para falar de Deus para ninguém. Porque quando você está em pecado, irmãos, essa motivação não vai estar lá. Se fosse pedir a Adão para falar de Deus quando estava escondido atrás da árvore, irmão, esquece. Aí veja o que é que a Bíblia diz aqui. Quando ele pede, faz essa confissão a Deus,
o que mostra que ele era um homem crente, porque é assim que o crente se sente quando peca contra Deus. Irmão, bota mais longe um pouquinho. Eu vou derramar essa água e não vou beber. Veja aí, ele faz esse perdão de pecado e diz assim: se o Senhor fizer isso, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Em pecado, irmãos, isso não pode acontecer. Senhor, compadece-te, perdoa-me, purifica, me restaura. Então ensinarei aos pecadores os teus caminhos e os teus caminhos, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então um dos problemas sérios é falta de intimidade de Deus, falta de santidade e pecados. Este é Davi, e esta é a solução dele. A correlação, quase a relação causal entre santificação e evangelização. Ensinar aos outros sobre o Senhor. E ensinar com alegria. E a outra, aqui para nós, pastores e líderes, abra suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, 16. Poucos pastores sabem disso, quer dizer, já leram isso, mas não perceberam que o apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você quer salvar a gente? Faça isso e a gente vai ser salva. Acabei de ler um livro do Don Whitney, antes de vir aqui para o Brasil, essa viagem, e ele estava fazendo um comentário desse versículo aqui, que eu sempre falei nessa correlação entre o que é santificação e evangelização. Ele diz: pastores, Paulo diz uma coisa para Timóteo: faça isso, você vai ver sendo salvo. O que é que vai fazer? O que é, irmãos? Veja lá: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E a propósito, quando a Bíblia fala de doutrina, está falando de teologia reformada, está falando sobre ensino segundo a Escritura Sagrada, em todas as áreas. Quem é Deus segundo a Escritura Sagrada? E a propósito, graças a Deus que a teologia reformada é segundo a Escritura Sagrada, mas ele não está falando aqui da teologia, da doutrina presbiteriana, da doutrina batista, está falando aqui de ensino. Tem cuidado de ti. A primeira coisa, tem cuidado de ti mesmo. Você depois vê os versículos anteriores, ele diz para Timóteo exercitar-se pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para ser como Jesus. 1 Timóteo 3 diz: o que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa como Jesus. A piedade para o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a garantia da vida que agora é e da vida que há de ser. E aí ele diz para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. O que tu cuidado de ti mesmo era justamente a questão da santificação e do ensino. Seja conhecedor profundo das Escrituras Sagradas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses, o que, irmãos? Deveres. E o que acontece quando você continua esses deveres? Ele diz assim: porque fazendo assim, tendo cuidado de ti mesmo e do ensino, salvarás tanto a ti mesmo como o quê? Como aos que te ouvem. Faze isto e as pessoas vão ser salvas. E a propósito, você vai ensinar as pessoas. Desculpe que a introdução foi muito longa, mas era só parte aqui de motivar vocês, porque se os irmãos quiserem ver pessoas sendo salvas, memorizar método de evangelização não funciona. Vai ser métodos enlatados e chega um momento que você desiste deles. É bom saber de muitas coisas, mas a primeira coisa,
é intimidade com o Senhor Jesus. Porque quando você tem intimidade com o Senhor Jesus, quando você tem estado com Jesus, você tem ouvido o Senhor Jesus, você vai ter a mesma resposta que o apóstolo Paulo e os demais tiveram quando foram colocados na prisão e ameaçados de açoites e de prisão. Novamente, se eles continuassem falando o nome de Jesus, o que é que eles disseram para eles, irmãos? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Geralmente você termina essa escola em que horas? Então vamos para... Eu quero, irmãos, honestamente, irmãos querem ver o trabalho do Senhor crescer. Nós temos que falar de Jesus para os outros, mas temos que viver das santas. As oportunidades são diárias. Você está no trabalho, eu não vou dizer que você tome o tempo no seu trabalho para falar de Jesus, fazer um estudo bíblico na hora que a pessoa tem que trabalhar. Não, irmãos, mas ore que Deus lhe dê uma oportunidade que seja própria para falar para essas pessoas. Saber se eles têm Bíblia, saber se eles não têm. Saber se eles vão para a igreja. Mas olhe, isso aqui é resultado não daquilo que acontece publicamente nas nossas vidas. Isso aqui é resultado daquilo que acontece privativamente. Está certo assim? Privativamente? Na nossa vida. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e teu pai que vem secreto te recompensará. Ninguém vai ver isso. Mas no momento que você estiver falando com as pessoas, elas vão ver que você esteve com Jesus. Você está com o Senhor Jesus. Muito bem, então o que eu vou fazer é muito simples. Eu podia contar muitas histórias para vocês, vou talvez dar alguns exemplos de coisas que vocês precisam fazer e que podem fazer para começar imediatamente nessa peregrinação maravilhosa em que você começa a perceber como o Espírito Santo lhe usa e como o Espírito Santo trabalha na outra pessoa. Porque quando nós estamos falando de Jesus para os outros, irmãos, não é só Jesus com a gente, o Espírito Santo, é o Espírito Santo nos em nós e noutros. E o apóstolo Paulo escreve para Filemão e diz que que ele continuasse falando do Senhor Jesus para que ele pudesse ver a manifestação também do Senhor Jesus. Então, quando eu estou evangelizando alguém, conversando com alguém, eu estou com duas. O primeiro, eu estou sentindo o que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, e depois eu fico orando para ver o que é que o Espírito Santo está fazendo na vida daquela pessoa. E o tipo de batalha espiritual que eu estou enfrentando. Então, vamos lá, abra suas Bíblias, eu vou só pegar um versículo do apóstolo Paulo e depois nós vamos para o início do ministério público do Senhor Jesus. Irmãos, porque esse livro todinho aqui, irmãos, só tem 4 capítulos sem pecado. Na Bíblia todinha só tem 4 capítulos que não tem pecado. Só. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Novo céu, nova terra. Só tem os anjos eleitos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e a igreja. E o novo céu, a nova terra. O resto está tudo já condenado, está tudo no inferno. Não tem mais pecado ali. É só capítulo 1 e 2 e 21 e 2. O resto, entre Gênesis 3 até Apocalipse 20, é a história da redenção. E tudo começa salvando o perdido. E o primeiro evangelista, o primeiro profeta é o próprio Deus. Não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Se Deus não busca a gente, a gente está perdido, irmãos. E o primeiro a buscar o perdido é Deus. O primeiro a anunciar a vinda da semente da mulher é Deus. O primeiro a sacrificar o animal para cobrir Adão e Eva é Deus. E essa é a história da redenção. Às vezes eu estou conversando com o pessoal sobre os sinais da vinda de Jesus. Meus irmãos, é uma coisa tão bonita. Eu, como já tenho feito várias exposições em Apocalipse 24, 25, às vezes, qual é o maior sinal da vinda do Senhor Jesus? A Bíblia fala sobre falsos profetas, fala sobre rumores de guerra, fala sobre a volta de Israel. Vocês esqueceram, irmãos? O maior sinal da vinda do Senhor Jesus, já disse, o evangelho será pregado a toda a criatura, então virá o fim.
Então a minha pergunta, eu estou vendo tudo isso, a minha pergunta é: o evangelho está sendo pregado em todas as nações, para todas as pessoas? Porque Jesus disse: este é o sinal do fim. Mateus 28, tendo ido, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, tendo ido, fazei discípulos das nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu os tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, pantatás remerás, não estou falando em línguas, todos os dias, 24 horas por dia, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A mesma expressão que está lá no sermão escatológico, consumação do século, até a minha segunda vinda. Vem comigo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Paulo escrevendo para Timóteo, que era a visão que ele devia ter, e os deveres que ele devia ter, e a visão que Paulo tem. Eu vou só fazer isso, eu vou ler esse texto, dar alguma explicação, e nós vamos para o início do ministério do Senhor Jesus. João Batista pregou o evangelho da boa salvação, pregou Jesus. Jesus pregou quem, irmãos? Jesus pregou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 1 diz que Jesus é o evangelho de Deus. Tem essa expressão logo no início do apóstolo Paulo: Jesus, o evangelho de Deus. Jesus é a boa nova de Deus. E Jesus, como a boa nova de Deus, Jesus pregou Jesus. E quando diz fazei discípulos, ele fez discípulos. E quando diz tendo ido, ele foi por todas as vilas e cidades, cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Eu quero só ressaltar essa do apóstolo Paulo, porque muitas vezes nós nos esquecemos. Tem certas declarações da Escritura Sagrada, irmão, você pode olhar à luz de toda a Escritura, e ela está por toda a Escritura. O apóstolo Paulo falando, eu já fiz expulsões em 1 Timóteo, tem um grupo de pastores que nós estamos estudando 1 Timóteo, mas eu queria só chamar a atenção dessa expressão aqui dele para Timóteo. Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Vamos repetir, irmãos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Veja bem, essa toda aceitação não é só toda aceitação da palavra, mas ele quer que essa palavra seja aceitada também por todos. É a aceitação de toda a palavra por todo, especialmente pelo povo de Deus. E que fiel é a palavra e digna de toda aceitação é essa, irmãos? Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para os salvar o quê? Pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Se eu perguntasse para ele, para quê? Eu sei por que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Em João 17, na oração de Senhor, eu vim a este mundo para te glorificar, e eu te glorifiquei realizando a tua obra, e a tua obra foi esta: eu revelei o teu nome àqueles que me deste, e eles creram. E agora eu oro não por eles, mas por aqueles que vão crer através da palavra deles. Isso é João 17, irmãos, a última oração sacerdotal do Senhor Jesus. Aí você diz, ele veio para glorificar a Deus. Disse, como é que ele glorificou a Deus? Ele disse, eu vim para esse mundo para te glorificar. Te glorifiquei realizando a tua obra. Anunciei àqueles que me deste a tua palavra, e eles creram. E agora eu oro não somente por eles, mas por aqueles que vão crer através da palavra deles. Assim como tu me enviaste, eu os envio. Para quê, irmãos? Para realizar a obra de Deus, para a glória de Deus, que é o que? Anunciar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem, para que creiam e se tornem adoradores desse Deus e continuem procurando mais adoradores. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Guarda essa expressão aí, irmãos, porque em João 19, em Lucas 19, Jesus disse o quê? Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. E hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é o quê? É filho de Abraão, este creu no Senhor Jesus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Irmãos, eu sei das implicações, nem dá tempo. Eu sei, para você falar de Jesus, você tem que conhecer Jesus. Para você conhecer Jesus, você tem que conhecer a Escritura toda. Mas você não precisa conhecer a Escritura toda para falar de Jesus. Mas você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Agora veja o que Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Pastores, irmãos, professores de escola dominical, não esqueçam disso. Aí ele diz assim, veja essa expressão que eu gosto demais: dos quais, o que, irmão? Eu sou o principal. O apóstolo Paulo dizia isso também porque ele perseguia a igreja. Ele perseguiu a igreja, ele foi responsável pela morte de Estevão. Ele disse isso, perseguiu o corpo de Cristo. Agora o que me impressiona aqui, eu estava com os pastores, vocês perceberam que ele disse assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu era o principal. Perceberam que ele falou isso? Não, irmãos, ele disse o quê? Eu sou. Deixa eu fazer uma pergunta: quando é que você vai deixar de ser pecador? Por exemplo, eu sei que quando o Senhor nos declara em Jesus, nós somos santos. Ele fala dos santos, mas nós não somos sem pecados. Jesus é o único sem pecado. Quando é que nós vamos deixar de ser pecador, irmãos? Quando estamos na glória, irmãos. A diferença nossa é muito grande dos outros pecadores, porque nós somos pecadores salvos, os outros são pecadores perdidos, pecadores que estão indo para o quê? Que tem a vida que agora é e a vida que há de ser, e esses outros estão perdidos, condenados para o inferno. Mas vamos continuar sendo pecadores, porque eu sou o principal. Nós vamos lutar com o pecado, irmãos, mas não use isso aí como desculpa para não falar de Jesus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E é nessa carta que ele vai falar sobre a questão da santificação, da piedade, e usar Jesus como exemplo no final do capítulo 3, sobre o que é a piedade. A piedade é olhar para Jesus, é alguém que vive como Jesus, quer pensar como Jesus, quer ver como Jesus, quer viver como Jesus, quer agir como Jesus. E aí nós precisamos do Espírito de Jesus, não tem como. Isso foi o que Jesus disse. Agora vamos comigo e eu vou dar 3 pontos e vou terminar. Desculpa a introdução, eu sei que alguém já disse, inclusive por reverendo, que eu nunca termino meus sermões, porque às vezes eu faço exposição, aí chega um momento e diz, meus irmãos, olha, já terminou. Se eu vier uma vez aqui, eu falo dos outros 2 pontos, mas eu não prego só 3 pontos, irmão, eu não tenho um sermão de 3 pontos, mas esse aqui eu tenho 3 pontos. Eu já falei pessoal, olha, o pessoal que diz que prega 3 pontos, irmão, pode ter certeza que eles têm outras divisões lá dentro, no final dá umas 10 pontos. E quem é que vai pregar os 10 mandamentos só com 3 pontos? Não dá, são 10. Vem comigo para Mateus capítulo 4. Lembre-se do apóstolo Paulo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ai de mim se não pregar o evangelho, disse o apóstolo. Mateus capítulo 4, início do ministério do Senhor Jesus. Eu vou ler esse texto e vou fazer chamar a atenção para 3 aspectos desse versículo, dessa perícope aqui, que essas 3 aspectos realmente estão nesse texto. Se tivesse 5, 6, por exemplo, eu tenho exposição no próximo que são 7, mas esse aqui tem 3 aspectos no início do ministério do Senhor Jesus. Deixa eu ler para vocês, Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus, aos 30 anos, diz Lucas, resolveu que a partir daquele momento ele teria que começar o seu ministério público. E a primeira coisa que ele fez foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Vocês sabem disso, está aí em Mateus capítulo 3. E logo depois a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, segundo Lucas, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e o testemunho do seu próprio pai: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, tudo que ele faz está de acordo com a minha vontade.
E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado. E vocês sabem, 40 dias e 40 noites com o Pai, e também no final sendo tentado por Satanás. E aí acontece alguma coisa que a Bíblia diz, versículo 12. Esse é o contexto, o início do ministério. Agora vai ser o início do ministério público do Senhor Jesus. Ouvindo, porém, Jesus. Eu vou ler em câmera lenta para vocês começarem a sentir a coisa aqui, irmãos. Eu não sei onde o Senhor Jesus estava, se foi ainda no deserto, mas o fato é que ele ouviu. Ouvindo, porém, Jesus, que João Batista fora preso, que estava o seu precursor, que estava anunciando a ele. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso. Isso é notícia ruim, não é, irmãos? Fala sério, isso é notícia ruim. Retirou-se para a Galileia, o lugar onde João Batista estava preso, por sinal, a região que João Batista estava preso. Retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, o lugar que ele viveu por 30 anos, uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, ninguém dava nada por ela. Porventura tem coisa boa que vem de Nazaré? Cidade lá de gente, vila de gente pobre. Ele era conhecido como carpinteiro, não só que o pai dele era carpinteiro, mas conhecido como carpinteiro. Diz o que é que Deus vai fazer com alguém que vem de Nazaré e carpinteiro? A Bíblia diz, naquele dia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que era a cidade de Pedro. A propósito, os primeiros discípulos de Jesus, André e João, eram discípulos de Pedro, ou de João Batista. Situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, isso aqui é referência a Josué também, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías 700 anos antes. Diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. Josefos, que nasceu em 37, morreu no ano 100, que escreveu sobre as batalhas e sobre a história de Israel naquele período, mencionando inclusive a ressurreição de Jesus. Ele foi um dos governadores da Galileia. Logicamente, Jesus já tinha sido assunto à glória. Ele nasceu no ano 37, mas ele tinha contato com os discípulos, viu os discípulos do Senhor Jesus. Ele diz que havia pelo menos mais de 204 vilas espalhadas só na província da Galileia. Aí ele diz, aí vem, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viveram na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou dar esses 3 pontos para vocês e vou terminar. A primeira coisa que eu queria que os irmãos percebessem era o seguinte: veja o que é que diz o versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E a minha pergunta é uma pergunta muito simples, que as minhas netas respondem com facilidade, e ainda perguntam a mim: que tipo de pergunta é essa, vovô? Isso é uma pergunta boba. Só que elas não têm um conhecimento mais profundo da Escritura Sagrada para saber que não existe pergunta boba, especialmente esta aqui. E a minha primeira pergunta é a seguinte: por que é que Jesus deixou Nazaré, a cidade de Nazaré, para ir para Cafarnaum? Por quê? Não é para quê ainda, por quê? Aí a resposta é o que, irmãos? Ele ouviu que João Batista, quando disse é ruim, o precursor dele estava preso. Se você respondeu assim, eu quero dizer para vocês que vocês tiveram a resposta correta, mas está incompleta. Vocês estão respondendo a pergunta baseada naquela circunstância imediata do Senhor Jesus, que causou ele a ir para sair de Nazaré e ir para a Galileia. Esquece-se de que, segundo as Escrituras Sagradas, Deus guia todos os deslocamentos dos seres humanos na terra, e Ele usa e determina as próprias circunstâncias para que isso aconteça. Então você vai sempre ter
uma resposta natural, mas você tem que parar um pouco e ver da perspectiva de Deus, para ver a resposta completa, não só correta. Porque graças a Deus, Mateus fez questão de dizer o que a razão real porque Jesus deixou Nazaré e foi para a Galileia. E a resposta é o quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías 700 anos. E agora veja a circunstância do Senhor. Jesus é para ir para aquela região, chegou aos seus 30 anos, é batizado, e de repente ele sabe o que? João Batista está preso. Ele diz: agora eu tenho que ir para onde? Para a Galileia. Em outras palavras, irmãos, vocês sabem por que Jesus foi para a Galileia? Porque esta era a vontade de Deus estabelecida 700 anos e revelada sobre onde o Senhor Jesus devia estar naquele momento. E Deus determina as circunstâncias. Então ontem eu não... Irmãos, você pergunta: por que você estava lá no restaurante ontem? Eu disse: não, porque a gente estava celebrando o aniversário do Abner, ele convidou a gente para um jantar. Essa é uma resposta correta, mas incompleta. Deus me mandou ontem para aquele jantar. Eu estava lá porque este é o lugar que Deus queria que eu estivesse outra noite. Você sabe por que eu estou aqui hoje de manhã? Ronaldo Vasconcelos me convidou. Está certo, não está? E ele, como sobrinho querido, eu aceitei. Está certo, eu estou aqui porque ele me convidou, me deu o endereço, cheguei aqui. Essa é a resposta correta, mas incompleta, irmãos. O Senhor Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu também vos envio. O apóstolo Paulo diz em Atos 17 que por causa do Senhor nós nos movemos. Não, nós, por causa, no Senhor nós nos movemos. Atos 17, deixa eu ver lá, irmãos. Atos 17, que às vezes eu tenho o versículo em inglês, mas Atos 17, deixa eu só ler para vocês esse texto aqui, que para mim é sempre determinante na minha vida. Quando eu pergunto por que eu estou aqui, eu sei por que eu estou aqui. Porque nele nós vivemos. Primeiro ele diz assim: Deus determinou todo o tempo e o lugar da nossa ninguém, o ano que você nasceu, o lugar que você nasceu, a Bíblia diz, foi determinado por Deus. Serra lá onde você nasceu, meu irmão. Eu não nasci em João Pessoa no dia 1º de dezembro de 1951, porque meus pais eram paraibanos. Claro que meus pais eram paraibanos, nasci lá, mas a Bíblia diz que Deus determinou que eu ia nascer naquele dia, naquele lugar. E eu estava vivendo. Vocês estão vivendo aqui, a Bíblia diz, é por causa dele nós vivemos, diz o apóstolo Paulo. Mas a segunda coisa é que nós não somente vivemos, nós o quê? Nos movemos. Ele está falando sobre migrações lá, irmãos. Não é coreógrafo, não, irmãos. O pessoal pensa movemos. Não, irmão, aí já está no vivemos. O pessoal usa aquilo lá para defender balé, do culto, etc. Não, irmãos, ali não está falando de mover no sentido de coreografia, não. É no sentido de: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Migrações longas ou curtas. Então ontem eu tive uma migração curta. Nele nós movemos. E nós existimos. E Ele colocou para que nós procurássemos aqui. Todo mundo nasce no tempo predeterminado de Deus, no lugar que Deus determinou. Para o quê? Para o procurá-lo. Essa é a grande necessidade de todo ser humano. Aí você chega, tem um vizinho, por exemplo, tem um vizinho. Alguém chegou e disse: Elias, por que você está morando nessa casa aqui? Eu disse: rapaz, porque o Dr. Kustemacher, a carta do Dr. Kustemacher, ele estava se aposentando e tem uma casa grande, eu precisava de uma casa grande. Eu disse: Elias, compra a minha casa, porque eu vou embora para Orlando. Eu precisava de uma casa, porque era mais barato comprar uma casa nos Estados Unidos que alugar. Nos Estados Unidos é isso mesmo. Ele disse: rapaz, olha, você é muito pobre para alugar a casa aqui, você tem que comprar uma casa. E é mesmo, eu paga metade. De qualquer maneira, aí eu comprei a casa. Aí você pergunta: você mora aqui por quê? Eu disse: não, porque eu estava procurando a casa, o Dr. Kustemacher estava viajando, ia embora, e ele me ofereceu, eu comprei essa casa. Irmão, a resposta é completa. Eu disse: não, irmão, eu comprei aquela casa porque Deus queria que eu morasse naquele lugar. E essas circunstâncias. Está no hospital? Vamos estar no hospital doente?
Por que o irmão está no hospital? A irmã, sem dúvida nenhuma, pastor, eu tive problema do coração, fazer uma cirurgia. Essa resposta completa, irmãos. Deus colocou a senhora lá, o senhor lá. Agora eu quero que você seja testemunha de Jesus. E nós oramos para a sua cura, sem dúvida nenhuma. E é isso que a Escritura Sagrada está dizendo. E Jesus entendia perfeitamente isso. Por que ele veio para aquele lugar? Porque 700 anos antes, Deus já tinha determinado que ele iria para aquele lugar, por causa da profecia do Senhor Jesus. Oh, irmãos, eu sempre faço essa declaração. Eu vou falar mais uma vez aqui: não desperdicem a sua geografia. Minha esposa gosta muito de ir para a praia, tomar um sol, etc. Eu gosto de ir para a praia, irmão, para sentar debaixo de um coqueiro, lendo um livro, tomando água de coco, no sol, e depois entrar na água salgada, isso aí tudo, não, e depois deita na areia, não, isso aí não é para mim não. Então sempre que vem lá, às vezes é com muito debate, que eu me leva para a praia, daí eu vou, levo para a praia. Mas aí um dia a gente estava falando, né, alguns anos atrás, ele disse, não é o que Jesus, veja bem, a pergunta é errada, não é o que Jesus faria, essa pergunta é subjetiva. A pergunta é o que é que Jesus fez. Não é o que Jesus faria se ele fosse para a praia. Bom, não precisa dessa pergunta não, eu sei o que Jesus fazia quando ia para a praia. Jesus ia para a praia e muitas vezes para quê? Para pregar o evangelho, para recrutar pessoas, para manifestar os seus milagres. Aí minha esposa e eu dizemos, olha, nós vamos para a praia porque você gosta de curtir, a gente anda, a gente conversa, a gente ora, e a gente vai orar para que Deus nos dê a oportunidade na beira da praia de conhecer alguém, de conversar com alguém sobre o Senhor Jesus. Agora a praia é diferente, irmão. Você vai para a praia por quê? Não, porque a gente gosta, mas é porque naquele dia eu sei, Jesus me quer ali. Isso é o que acontece aqui, irmãos. Não desperdice a sua geografia em canto nenhum do mundo. Você tem todas as causas relacionadas para estar ali. A única coisa que você esquece é que essas causas foram predeterminadas por Deus, e soberanamente Ele colocou ali, porque Ele quer você ali, para o louvor da sua glória. E deixe-me só ver essa segunda aqui. Para que Jesus foi para Cafarnaum, irmão? Foi morar em Cafarnaum, para que foi? Veja lá a profecia de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar. Eu não tenho tempo aqui de explicar para você a explicação, porque realmente havia muitos gentios naquela região. Além do Jordão, Galiléia dos gentios. E diz assim, em primeiro lugar, o povo que jazia em trevas. Essa é a profecia, viu grande luz. Essa palavra povo aqui é a palavra Laos, e eu creio que é referência aos judeus. O povo que jazia em treva viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceram a luz. Meu irmão, Jesus foi para lá para quê? Para que as pessoas que estavam o quê? Em trevas vissem a luz. As pessoas que estivessem mortas tivessem vida, meus queridos. Para que Jesus foi para lá? Para salvar essas pessoas. Para que Jesus colocou você na vizinhança que está? Para que Jesus mandou você naquele restaurante? Para que, seja lá o que for, irmãos, vivam intencionalmente. Não existe maior alegria na vida do crente do que essa, irmãos, de ver Deus abrindo portas, e você sendo usado por Ele para a glória dEle. Para que aqueles que estivessem nas trevas, esse eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará o quê? Em trevas. E Jesus foi para esse lugar, irmãos, e depois Ele espalhou por outros lugares, para que as pessoas fossem salvas. Os que estavam na região da sombra da morte tivessem vida. Porque o problema fundamental de todo ser humano é só um, irmãos. Eu queria que os irmãos lembrassem: o problema fundamental de todo ser humano no passado, no presente e no futuro é um: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então o problema dos seres humanos, seja lá onde foi, quem foi, de quando, não é problema econômico, não é social, nem é político, nem é educacional, é espiritual, e tudo isso afeta todas as outras áreas da vida. Jesus foi para que aquelas pessoas fossem salvas. Irmãos, vocês, quando começam a ver a vida da perspectiva de Deus, a gente passa a lamentar menos. Hoje eu estava vindo para cá e fiquei meio chateado. Estava conversando com a Foclina, de repente eu estou vindo lá de Boa Viagem para cá. Aí de repente a Foclina disse: eita, esqueci meu celular na casa do Abner. Eu disse: eita, eu estava aqui, não dava para me voltar, né? Aí eu já falei: rapaz, quer dizer que depois daqui a gente tem que voltar lá na Boa Viagem para pegar esse celular e voltar para João Pessoa. E naquela discussão, não era discussão não, mas discussão mental, rapaz, a única coisa que eu estou querendo saber agora é por que Deus quer que eu volte para lá. Porque eu sei que tem que voltar, eu sei que tem que voltar porque tem que pegar o celular dela. Mas a questão é o seguinte, irmãos, que a Bíblia diz que Deus tem um plano. E eu sei que tem que voltar lá por causa do celular, mas eu sei que Deus quer que eu esteja lá. Não sei porque, para pegar o celular e ficar mais, saber que, para ele trabalhar no meu temperamento, ou não sei o que. Irmãos, quando você começa a viver nessa perspectiva da salvação em Cristo Jesus, eu quero dizer que você vai começar a viver os melhores momentos da sua vida. Vou dizer por quê. Vou só terminar com essa história. Vocês sabem qual é uma das pessoas que eu mais admiro na Escritura, fora do Senhor Jesus? Eu era jovem, pois quando era criança eu admirava muitas crianças. Samuel era o meu favorito, Jesus com os 12 anos era o meu favorito. Mas deixe-me dizer aqui, na minha época de juventude eu procurava jovens, né? Daniel, quem não quer ser como Daniel? Mas tem um jovem na Bíblia que é o que eu mais admiro. O nome dele é Zafanete Paneia. Quantos de vocês, não falem nada, quantos de vocês sabem quem é Zafanete Paneia na Bíblia? Irmãos, todos vocês sabem quem é. É José. José, quando ele assumiu aos 30 anos, quando ele assumiu a segunda pessoa de Faraó, Faraó mudou o nome dele para Zafanete Paneia. Tinha 30 anos quando ele assumiu. Foi vendido como escravo para o Egito, por aqueles irmãos ruins, e ficou lá no Egito como escravo por 13 anos. A Bíblia diz que Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. A Bíblia diz, e Deus prosperou Potifar, e você diz, e prosperou o trabalho de José, como que, irmãos? Como escravo. Ele era escravo. Ele foi para a prisão, tinha 30 anos, quando ele revelou o sonho de Faraó, e o Faraó colocou como a segunda pessoa mais importante e de mais poder do Egito. A partir daquele momento, Faraó deu o nome para ele, Zafanete Paneia. A propósito, Moisés sempre usa o nome José, porque ele sabe que é José, mas José não era conhecido no Egito como José, porque já pensou, chegasse José lá e os irmãos disseram: eita, José, não, o pessoal chamava ele Zafanete Paneia, os irmãos dele não sabiam quem ele era. Ele já se vestia como egípcio e falava egípcio, e muitas vezes usava um tradutor. A Bíblia diz que ele usava um tradutor, já pensou, irmãos? Os irmãos falando, entendendo tudo, e o pessoal pensava que... E todos aqueles testes que ele fez foi para saber se aqueles irmãos, se o irmão dele estava vivo e se o pai dele também. Mas os irmãos sabem, 30 anos, veio os primeiros 7 anos de fartura, 37 anos José. Quanto tempo fora, longe de casa, irmãos? 20 anos. 20 anos. Aí vem o tempo de problemas. Aí um dia chega os 10 irmãos de José e vai ter que falar com ele. Eles não sabem que é José, esse Zafanete Paneia, atrasado como egípcio, falando egípcio, com tradutor. E José viu que eram seus irmãos. E aí vocês sabem toda a história, tudo aquilo que ele fez. Papai, como já era ruim? Não, irmão, José queria testar para ver se o pai dele estava vivo e se o irmão dele estava vivo. Até que chegou aquele dia, vocês vêm comigo, Gênesis 45,
Veja o que motivou José. Como é que José podia viver tanto tempo no Egito daquele jeito? Porque agora nesses últimos era beleza. Mas Gênesis 45, irmãos, quando José se manifesta aos seus irmãos, veja qual era a perspectiva dele. A propósito, Deus já havia falado a Abraão que um dia o seu povo ia para o Egito, se tornaria uma nação lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que José sabia disso. Agora veja 45, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Gênesis 45, aqui foi mais ou menos 2 anos já uns 39 anos. Aí veja bem, eu queria que vocês agora olhassem para a tela de teatro e vejam o que eu estou lendo. Chegou o momento que José não dava mais para esconder. Agora você está vendo aqui, ó. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam ali. Irmãos, os irmãos sabiam nada daquele que aquele era José, nada. Mas chegou um momento emocional tremendo na vida. E vocês sabem o contexto aqui. Aí chegou um momento que José não podia mais se conter. O que é que ele fez? Veja o verbo. Bradou. Ele não chegou e disse assim, todo cool. Não chegou e disse assim: fazei sair a todos da minha presença. Ele não falou isso não, irmãos. Chegou assim calminho e disse: fazei sair a todos da minha presença. Não, irmãos, a Bíblia quebrador: fazei sair a todos da minha presença. E a Bíblia diz: e ninguém ficou com ele. Não sei que tamanho de grito foi esse, mas eu sabia que era a segunda pessoa de Faraó mandando todo mundo sair. Só ficaram os irmãos. Os irmãos não estão entendendo nada. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro. Bom, são 29 anos. Porque agora eles trouxeram Benjamim também. Já Benjamim estava lá, o irmão mais novo dele. Eu levei o irmão dele. Os irmãos estão vendo a figura lá, irmãos? Você já ficou? Não, irmãos, a Bíblia diz aqui: levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Meu irmão, isso aqui foi um momento de explosão emocional que você nunca pode imaginar. Nunca nenhum de vocês passou por isso. E a propósito, e os irmãos não estavam sabendo que esse cara era José. Está doido. Aí veja bem, aí José disse assim, e disse a seus irmãos: oh meus irmãos. Aqui é quando ele foi: eu sou José. Quer dizer, ele é zafanete pania. Aí disse assim para os irmãos: ó irmãos, eu sou José. Os irmãos estão comigo? Não leu a Bíblia? Ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Não foi assim que aconteceu, irmãos. Leu a Bíblia com emoção também. Se tem emoção, vá com a emoção. Use a sua imaginação, mas não use ficção. Aí não. Vive ainda meu pai. Vamos ver aqui. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram o quê? Qual é a razão dos irmãos? Atemorizados. Por quê? Porque eles agora estavam numa situação difícil, irmão. José podia mandar matar todos eles, só deixar Benjamim. Ele tinha todo o poder que ele tivesse. Podia dizer que eram espiões, se eram assassinos, sei lá o que for. Agora, irmãos, vem mais um pouco para você ver o que é que tem a ver com Mateus capítulo 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Eu não queria ver José perto deles, irmãos. Eles venderam como escravo e chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Pergunta: por que que José estava no Egito? Porque esses irmãos maus o venderam como escravo. Essa é a resposta correta. Ele vai repetir isso 3 vezes. Veja mais:
Agora, pois, não vos entristeçais. Quando alguém sabe da obra de Deus na sua vida, ele não somente muitas vezes entende o que acontece, sabe da perversão dos outros, mas ele é que vai ser o instrumento de Deus para ser uma bênção para aqueles que forem inimigos dele, como o Senhor Jesus o fez. Veja aqui: eu sou José a quem vendeste. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, porque podia ser uma discussão, foi você que vendeu, até a ideia de matar foi sua, eu é que tirei ele do poço e mandei mandar com esse. Aí conversa. Aí vem a segunda vez: não, por me haverdes vendido para aqui. Por quê, irmãos? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Está lá no Salmo 107. Deus trouxe a fome e enviou José ao Egito para quê? Para que preservasse a semente. Destruído não haveria nem uma semente da tribo de Judá, irmãos. Aqui tem a ver com não é com a teologia da prosperidade, mas com a teologia da posteridade do Senhor Jesus. E ele entendeu isso. Veja, irmãos, foram maus? Foram. Fizeram isso? Fizeram. Mas esta foi a causa determinada por Deus para que alguém fosse para o Egito, se tornasse uma grande pessoa, trouxessem todo o povo para o Egito e lá se tornasse uma nação, de onde viria o nosso Salvador. E José sabia tanto disso que antes de morrer ele disse: olha, quando eu sei que vocês vão se tornar uma nação, e por favor, no dia que vocês saírem daqui, leve meu corpo daqui, leve meus restos mortais para a terra prometida. Veja lá, irmãos, veja quantas vezes Deus me enviou adiante de vós. Isso está no Salmo 107. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou, segunda vez, diante de vós, para conservar o quê? Não é só a vida de você, não, a vossa sucessão na terra. Tem a ver com o Messias de Judá, que ele já sabia que não era somente da semente da mulher, mas da semente de Abraão, que veio da semente de Isaac e da semente de Jacó. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Isso é um crente, irmãos. E sim Deus que me pôs por pai a Faraó, Senhor de toda a terra, como governador. Agora vão e tragam meu pai. Irmãos, Deus continua agindo na vida nossa desse mesmo jeito. É que a gente não vê. A gente sempre fica nas causas imediatas e esquece que Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a propósito, quando a Bíblia diz que Deus coordena todas as coisas, não é que de repente acontece uma coisa ruim e vocês, ups, Deus olha e diz: não sabia nem que ia acontecer isso. Isso é coisa de teísmo aberto. Deus diz: eita, aconteceu isso com Elias. Rapaz, isso não estava no meu programa. Agora deixa eu arranjar isso aqui para dar um jeito desse negócio. Não, irmãos, a Bíblia diz que todas as causas, tudo está determinado por ele, sob a soberania. Os irmãos dele eram responsáveis por aquilo que fizeram, mas soberanamente Deus estava guiando todas essas coisas. Eles eram responsáveis de Deus, eles eram maus, foram maus, mas a Bíblia diz que esses foram os meios que Deus determinou, porque no final das contas a glória não é de José, a glória é de Deus, e que tem a ver tudo com o seu plano redentor para o seu povo entre todas as nações da terra. Agora vocês querem, irmãos, saber como é que vocês fazem isto? Como é que Jesus começou a espalhar essa luz? Ele era luz. Como é que ele começou, irmão? Só para terminar, versículo 17. O que é que Jesus fez nesses lugares para que as pessoas pudessem ver a luz e fossem salvas? O que é que foi, irmão? Veja, uma coisa muito simples. É só abrir a boca, veja lá. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que você tem que falar, irmãos? Falar de Jesus para as pessoas, abrir a sua boca. Esse aqui é um resumo do ministério do Senhor Jesus, porque Jesus diz: arrepender-se, significa vocês são pecadores. A propósito, esse texto aqui de Isaías aparece também no Salmo 105, dizendo por que essas pessoas estavam em trevas. Salmo 105 ou 103, um desses.
Não, Salmo 107 que diz isso. Fala sobre essas pessoas nas trevas, por quê? E a Bíblia diz, Jesus falou o quê? Vocês são pecadores, estão em rebeldia comigo, arrependei-vos, por quê? Porque está próximo, eles falavam, o rei chegou, o rei prometido de Davi, eu sou o rei, arrependo os seus pecados, creio em mim, vocês vão ter o perdão real meu, e vocês vão ser do meu reino, está sob o meu domínio para sempre, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E as palavras, o rei chegou, o rei prometido chegou, e o reino dele não é deste mundo, mas está neste mundo. Por favor, não fique... Quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, não quer dizer que o reino não está no mundo. O meu reino não é deste mundo, quer dizer, não é como o seu de Pilatos e outros, mas o meu reino está neste mundo, eu estou dominando. E quando pessoas se conversam, vocês vão ver que eu estou reinando. E essas pessoas entram no meu domínio. Meus queridos irmãos e irmãs, não desperdicem a sua geografia, nem desperdicem o seu tempo. Vocês não imaginam quantas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus assim. Pedir perdão a Deus, Senhor, eu tenho pecado contra Ti, com os meus olhos, ou com os meus ouvidos, com o meu pensamento, com a minha imaginação, com a minha vida, com minhas mãos, com o meu corpo, com o uso dos meios que o Senhor me deu. Eu não estou falando só sobre questão sexual, irmão, mas estou dizendo, por exemplo, quantas horas você passa com o seu celular aí, fazendo nada, só gastando tempo. Muitas vezes digo, Senhor, eu me sinto transgressor, eu me sinto, não é só transgressor, eu me sinto ímpio, eu me sinto quebrado, eu me sinto doente. E a única maneira para nós é o quê? Chegar agora, Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes todas as coisas. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que segundo a Tua superabundante graça e misericórdia e bondade e amor e compaixão e paciência e promessas e fidelidade Tua e poder Teu, perdoa-me, purifica-me, restaura-me, cura-me, renova-me, santifica-me, levanta-me. E a propósito, só para dizer para vocês, eu não sei como está a vida de oração de vocês, nem como são as reuniões de oração dessa igreja, mas eu quero dizer para vocês que tem certas orações que Deus responde na hora. Porque a gente sempre pensa, eu oro e fico esperando Deus responder. Não, irmão, tem algumas orações na Escritura Sagrada que Deus diz, você faz essa oração, eu respondo na hora. Eu vou dizer uma delas, essa que eu acabei de falar para vocês. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar. Todas as vezes que eu sinto diante de Deus, peço perdão, eu sei que Deus me perdoou, o Espírito Santo me devolve a alegria da minha salvação. E é na hora, irmãos. Por favor, não pequem por atacado, ou não pequem a varejo e peçam perdão por atacado. Você pecou contra o Senhor, irmão, de onde tem até um tempinho, irmão, só vá lá e quede-se diante do Senhor e peça perdão. E a Bíblia diz, coletivamente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Primeiro se humilhar e orar, e me buscar aí através da leitura da palavra, da oração, e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, diz que eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E João diz, como eu vou repetir, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar imediatamente. Publicano, Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, aquele homem desceu justificado para casa, foi só perdoado não, foi declarado justo. São orações que Deus responde imediatamente. Vou dizer outra oração que Deus responde imediatamente, você vai sentir a resposta imediata. Tira um tempo para falar com Deus e um tempo para ouvir Deus.
Pega a sua Bíblia, pega um livro da Bíblia e diga: Senhor, ajuda-me a entender. Espírito Santo, ilumina-me, ajuda-me a ver, a sentir, a entender, a saborear. E comece a ler em câmera lenta, irmãos. Diga assim: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Faça oração e comece a estudar as Escrituras Sagradas. E são respostas que eu tenho imediatas de Deus. É como comer, né, irmãos? Você sente o efeito da comida e da bebida, da água, imediatamente. Você está com sede, a primeira coisa que você quer sentir alívio de sede, o que é que você faz? Toma um copo d'água imediatamente. Você está com fome, come alguma coisa. Então tem orações imediatas que eu espero que vocês estão experimentando todos os dias da vida de vocês. E tem aquelas outras que Deus vai respondendo no tempo dele. Deus abençoe vocês.